Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Nessa edição do Jornal da Univates. Novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania instalado em Lajeado. 2015 é ano de El Niño. O fenômeno climático aumenta os índices de chuva e o risco de cheias. Na série produzida pela Rede Prós, o aumento do acesso à leitura por moradores de bairros de baixa renda na capital. E no esporte, a LAF termina a primeira fase da Liga Nacional na 6ª colocação. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Após o corte de 25 milhões de reais mensais referentes ao cofinanciamento para a rede de 245 Santa Casas e hospitais filantrópicos, o governo do estado do Rio Grande do Sul repassou a última produção mensal dos hospitais, porém com valor reduzido. A situação preocupa o Hospital de Estrela. Os 74 milhões de reais de incentivos indutores de políticas públicas que deveriam ter sido pagos até o dia 10 de junho ainda não foram repassados aos hospitais e não há nenhuma previsão para que isso aconteça. A partir de hoje, Lajeado passa a contar com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc. O evento de instalação foi realizado pela manhã no Fórum da Comarca de Lajeado. Participação de profissionais locais e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O Sejusc é um programa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado. É um órgão responsável por implantação da política pública de solução de conflitos, oferecendo métodos adequados de solução de conflitos, que seriam outras formas de resolver além da decisão judicial. E ela é implantada através da instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, como nós estamos hoje implantando aqui em Lajeado. A vantagem desses métodos é que não existe vencidos nem vencedores, o que normalmente acontece quando existe uma decisão judicial, porque a decisão não agrada a todos, né? Ou pelo menos uma das partes vai se sentir insatisfeita. Então, utilizando essas outras práticas, o conflito ele é solucionado de uma maneira que seja adequada para todos os envolvidos. Para o diretor do Fórum da Comarca de Lajeado, a cidade tem motivos para comemorar a partir da implantação do projeto. É um espaço nobre, né, para exercitarmos a prática, principalmente da pacificação social através da mediação. É um processo simples em que as pessoas se reúnem com um mediador, com um facilitador, né, na busca da solução daquele conflito que aflige as pessoas. Tenho certeza que, substituindo, em muitos casos, o processo tradicional, se chegará a uma solução, né, consensual, fruto do consenso entre as pessoas, de forma célere, de forma ágil, né, e com um custo para o poder público bem menor do que o processo tradicional. Este ano, em apenas 5 meses, o Fórum de Lajeado contabilizou 11 mil novos processos. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, a implantação do Sejusc vem para solucionar isso. Ele pode evitar o ajuizamento de novas demandas, porque ele pode ter o efeito de ser uma solução preventiva. Mais do que uma sentença, mais do que uma decisão que seja meramente dispositiva, que diga às partes quais são os seus direitos, é importante aproximá-las, é importante mostrar para elas que às vezes nem sempre uma solução que diga que A tem razão em detrimento de B é a melhor. Às vezes a aproximação, a cessão de parte a parte traz a melhor solução e traz para a sociedade uma ideia de paz. As 6 assinaturas de vereadores para um requerimento garantiram a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito CPI do lixo em Lajeado. O processo foi protocolado oficialmente ontem. O requerimento foi assinado pelos vereadores Mozart Lopes, do PP, Círio Schneider, do PP, Delmar Portes, do PSDB, Antônio Schaefer, do SDD, Djalma da Rosa, do PMDB e também por Carlos Ranzi, do PMDB. O intuito é que se investigue contratos e licitações para serviços de
limpeza urbana desde 2005. Sérgio Rambo, Sérgio Knipoff, Heitor Hoppe, Hélio Lenhard, Hildo Salve, do PT, e Paulo Der, do PMDB, Carlos Kaiser, do PP, e Valdir Guiche, também do PP, foram contrários à medida. A partir da instauração do processo, o presidente da Câmara terá de ouvir os líderes partidários e nomear os membros da comissão, formada por um presidente, um relator e um secretário. Além de ouvir testemunhas convocadas a depor, os parlamentares terão direito de requerer informações de repartições públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Estão abertas até o dia 8 de julho as inscrições para o processo seletivo simplificado para o emprego de engenheiro civil. A carga horária semanal é de 33 horas e o vencimento básico mensal é de R$ 4.723. As inscrições podem ser feitas na equipe de pessoal que fica no segundo andar da prefeitura. E a seguir, nesse ano tem El Ninho, o que aumenta o risco de cheias na região. Um dos mais famosos grupos vocais do movimento Jovem Guarda vai se apresentar no dia 24 de julho no Teatro da Univates. O show Golden Boys, 50 anos da Jovem Guarda, ocorre a partir das 9 horas da noite. Na formatação original, o quarteto era composto pelos irmãos Roberto, Ronaldo e Renato Correia, além do já falecido Valdir da Anunciação. O investimento é de R$ 70 para mezanino, de R$ 90 para a plateia alta e de R$ 110 para a plateia baixa. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro de segunda a sexta-feira ou pelo site ingressorapido.com.br. É oferecida meia entrada para estudantes que apresentarem carteirinha estudantil, idosos, doadores regulares de sangue e cadeirantes. Detalhes podem ser conferidos com o Núcleo de Cultura e Eventos da Univates pelo telefone 3714-7000, ramal 5942, ou pelo e-mail núcleodecultura@univates.br. A energia solar é o tema do comentário de hoje do professor Odorico Conrad. Boa noite, professor. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, retornando à discussão sobre energias renováveis, a gente sempre está focando essa discussão sobre energias renováveis, principalmente em função da grande dependência de combustíveis fósseis que a humanidade tem hoje na sua matriz energética. Mas o que muita gente pergunta e às vezes fica uma dúvida é a diferença entre o sistema de água quente que a gente tem pelo sistema de energia solar e a energia elétrica. Então, só para facilitar talvez o entendimento dos espectadores, a gente tem que lembrar que o sistema solar ele pode trabalhar em dois viés, ou seja, numa situação onde o foco pode ser a água quente, nós chamamos isso de energia solar fototérmica. É o que, de certa forma, a gente visualiza bastante em cima das residências, né, que às vezes até o pessoal se confunde, mas já está sendo utilizado no Brasil há mais tempo. Com certeza a gente pode expandir isso muito ainda, né? E outro viés de produção de energia solar é pelo sistema fotovoltaico. É o que está iniciando, é o que a gente estava comentando na semana passada, né? É o que, de certa forma, vai ser uma grande contribuição na matriz elétrica brasileira nos próximos 5, 10 anos. Então, só para deixar isso um pouquinho mais claro, quando vocês visualizarem em cima das residências aqueles tubos redondos ou até as placas, muitas delas estão vinculadas à energia fototérmica, à água quente, para o chuveiro e para outros fins. E o que está se visualizando agora lentamente, que está aparecendo em cima dos telhados, aqui, já enlajado, em cima do Tecnovates, a gente já tem essa situação estruturada, é o sistema fotovoltaico. Então, só para separar bem, fototérmico, água quente, fotovoltaico, energia elétrica. Ok, então, obrigado. Obrigado, professor. 2015 é ano de El Ninho. O fenômeno climático aumenta os índices de chuva, momento de redobrar a atenção para os riscos de enchente. Inverno úmido e com temperaturas um pouco acima da média. Segundo meteorologistas, o inverno será marcado pela influência do El Ninho. O fenômeno causado pelo aquecimento das águas do Pacífico volta a atuar na região depois de 6 anos. O fenômeno El Ninho se caracteriza pelo enfraquecimento dos ventos alísios, o que então permite que as águas do Oceano Pacífico Equatorial se tornem mais aquecidas do que o normal.
E esse aquecimento, então, dessas águas do Oceano Pacífico Equatorial acaba refletindo nas condições climáticas de diversas regiões do planeta, inclusive aqui na nossa região, onde os ventos, então, vêm mais quentes e mais úmidos e acabam, então, contribuindo para o aumento do volume de chuvas e também que as temperaturas não fiquem tão baixas, né? Corram menos dias com temperaturas baixas. Com as águas do Oceano Pacífico mais quentes, o inverno deve ser pouco rigoroso. A previsão é que os próximos meses sejam de bastante chuva na região. Com o fenômeno El Niño confirmado, existe sim, é bem provável que ocorra inundações, justamente porque as chuvas se tornam mais frequentes e também traz junto também volumes mais elevados de chuva também. Então é bem provável que tenhamos a ocorrência de inundações. A confirmação, dizem que a confirmação está aí que vem uma enchente, mas nós estamos ainda com calma na análise desses dados. O fenômeno El Niño, ele é presente esse ano, já está confirmado a previsão de médio para forte. A última manifestação do El Niño foi em 2009, onde nós tivemos umas enchentes de razoável cota elevada, mas nós estamos na cautela na análise dos dados, né? Mas a Defesa Civil se prepara sim para esses eventos de uma forma tranquila. O nosso propósito é manter a população informada desses fatos. As pessoas que moram em área de risco, elas têm que estar cientes do que está acontecendo, do que vai acontecer ou poderá acontecer no futuro com essas previsões. Então é assim, conscientizando o povo, mantendo um contato próximo com a Defesa Civil, confiando nas informações que serão repassadas, a gente vai conseguir trabalhar com excelência e é isso que a gente quer. Por enquanto, o fenômeno tem intensidade moderada, mas segundo o CIH da Univates, ele ganha força nos meses de agosto e setembro, período em que as chances de cheia aumentam na região. Há previsão de que o fenômeno El Niño ganhe mais força entre agosto e setembro, então acredita-se que as inundações, os problemas maiores venham por agosto a setembro, né, quando ele vai ter maior intensidade. O fenômeno El Niño, ele participa, ele aumenta a probabilidade, mas não é significativo que com a efetivação do El Niño que se vai dar enchente. Isso ainda nós estamos um pouco longe de prever, mas o mês de setembro sempre foi um mês crítico, agosto, setembro sempre foi um mês crítico, em razão da famosa a cheia de São Miguel, né? Então, desde 1941 até 2014, o setembro foi o mês que sempre teve as maiores cheias, que foram 12 cheias no mês de setembro. O El Niño é estabelecido quando a temperatura do oceano se mantém meio grau acima da média por 3 meses. A previsão é que ele tenha efeito até o verão do ano que vem. Isso, muitas pessoas pensam que o fenômeno El Niño, as temperaturas médias ficam um pouco acima da normal, né, e pensam, frio não vai vir. Na verdade, sim, vão ocorrer eventos de frio, às vezes até frio intenso, pode ter geada, só que esses eventos são menos recorrentes do que o normal, né? Eles ocorrem, mas não com tanta frequência como normalmente ocorrem em situações de neutralidade climática. Mas é bem frio também. E amanhã o tempo fica firme no vale sob influência de uma massa de ar seco. Apesar do nevoeiro do amanhecer, o sol predomina no restante da quinta-feira. A sensação de frio diminui um pouco no começo do dia e à tarde as temperaturas sobem mais que hoje. Segundo os prognósticos, entre a sexta-feira e o domingo, o tempo vai permanecer seco e ensolarado. Confira agora as temperaturas para amanhã na região. E a seguir, a segunda matéria da série sobre bibliotecas produzida pela Rede Prosa. Nós já voltamos. A partir de sexta-feira, consumidores da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, Sertel Energia, terão reajuste médio de 38% na conta de energia elétrica. Calculado a partir da variação de custos da distribuidora de energia, o aumento foi aprovado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e deve impactar o orçamento dos cerca de 58 mil clientes da Sertel. Indústrias pagarão 37% a mais, enquanto clientes residenciais terão acréscimo de 38,74%. A aproximação de julho e agosto é sempre vista com cuidado em função do período ser propício a enchentes do rio Taquari. Com o intuito de antecipar soluções no que se refere à alocação das famílias atingidas, bem como dos animais, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais realizou hoje reunião extraordinária. A formatação de um plano prévio de contingência para manuseio de animais domésticos em área de risco é essencial para dar segurança e tranquilidade à comunidade em momento de crise. A matéria
matéria completa você confere amanhã aqui no Jornal do Univates. Aumentar o acesso à leitura de moradores de bairros de baixa renda. Esse é o objetivo do projeto Redes de Leitura, criado em Porto Alegre em 2008. Atualmente, a iniciativa conta com 9 bibliotecas comunitárias. Saiba mais na reportagem da TV Unicinos, uma parceira da Rede Prosa. Rede Prosa. Quem é que aqui gosta de ler? Todo mundo gosta de ler? A minha relação com a leitura, antes de vir para a biblioteca, era meio deixada de lado, assim, né? Porque apesar, eu sabia sempre que eu deveria ler, eu sei que era esse o caminho para mim, eu sabia que era esse o futuro, era por meio da leitura que eu ia construir algo para minha vida. Só que, infelizmente, eu deixava ela para escanteio, assim. Sempre gostei muito de ler, né? Então, a gente lá tem pouco acesso a esse tipo de coisa, ou tinha, né? Então, ou era comprando, ou emprestado de vizinho para vizinha. Aí, com o surgimento da biblioteca, ficou bem mais fácil e mais acessível, né? Poder ler, não precisar comprar livro. Bem legal. Hoje no Brasil, as bibliotecas públicas, elas são centrais, né? Então, não existem bibliotecas públicas nos bairros da periferia e tal. Então, a biblioteca comunitária, ela supre um pouco essa necessidade, né? Elas são bibliotecas de bairro, digamos assim, que atendem uma determinada comunidade. Então, elas têm um acesso maior, às vezes, do que a biblioteca pública, né? Então, rede de leitura, a gente tem hoje 9 bibliotecas, né, que compõem a rede, em diversos bairros da cidade. A gente faz um planejamento mensal de quais as bibliotecas que a gente vai atender nesse período. E esse ano a gente está trabalhando com uma estratégia que é como se fossem metas, né? Então, a gente estabeleceu no início do ano metas em cada biblioteca, que seria o nosso foco de trabalho. A Ilera, ela foi a fundadora da rede, então esse ano ela completa 9 anos e ela está localizada bem no alto do Morro da Cruz, né? E ela tem um acervo hoje de 5.000 livros. Hoje, o projeto Redes de Leitura, ele faz parte de um projeto maior do Brasil, que é o Prazer em Ler, que é um projeto financiado pelo Instituto C&A. Então, o Instituto C&A dá aporte técnico e financeiro para polos de leitura. Então, em várias partes do Brasil, principalmente nas capitais, né, dos estados do Brasil, tem o seu polo. É um trabalho, assim, muito gratificante, né? Porque tu vê como é importante para a comunidade ter aquele espaço, né? Porque eles não têm acesso à compra de livros, então a biblioteca pública fica longe, né? É na Protásio, então é muito longe do centro. E também a questão, assim, do ambiente, né? Da receptividade que a gente tem com as crianças. Então, qualquer um pode pegar o livro, né? Eu sou educadora social lá, né? Eu tenho minha atividade com as crianças, leio para eles e a gente faz brincadeiras, a gente faz atividades em cima da leitura dos livros da biblioteca. A gente tem um trabalho que é o mediar a leitura, que é o sensibilizar a criança, o jovem, qualquer pessoa com a leitura, mostrar a leitura como um direito daquela pessoa, como algo que seja por meio disso que ele vai poder construir a sua vida. Ela preparou um presente bem bonito, se enfeitou toda e foi. Então eu fico muito satisfeita, porque a gente vê que eles voltam, eles saem daqui, participam de toda a nossa programação e depois eles voltam para pegar livros, né, para perguntar alguma coisa. Então isso que é importante, que o nosso trabalho está tendo semente sim, está germinando, né, e a gente sabe que essa meninada vai crescer e vai sim ficar assim aquela vontade da leitura, né? Que nem eu disse, de muitos entrarem aqui para dentro, né? E pegarem gosto por isso. A partir da fundação da biblioteca, a gente conseguiu constatar assim um grande aumento de leitores na comunidade, onde há cada vez mais procura, né? Das pessoas locais, tanto crianças como adultos,
e até idosos que vão até a biblioteca, onde nós também tivemos o trabalho de alfabetização com algumas pessoas da comunidade, que hoje também estão lá participando. A minha inserção, meu resultado com a leitura, de olhar um livro, de ter curiosidade no que ele está querendo me contar, de compreender a leitura, né, foi quando eu vim para cá. Então eu sempre digo que eu aprendi a ler aos 6 anos por aí, mas eu reaprendi ano passado com 17. E a seguir a gente fala de esporte. A LAF classificada para a próxima fase. Nós já voltamos. No segundo pregão de medicamentos realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Concisa esse ano, a Prefeitura de Lajeado economizou R$ 82 mil dos 309 mil disponíveis para investimentos em remédios na segunda participação. Ao final do pregão, o custo foi de R$ 227 mil, o que significou uma economia de 26,5%. Da região, 27 cidades participaram e a economia gerada foi de 26,45%. Ao todo, a aquisição dos 151 tipos de medicamentos atingiu o valor de R$ 870 mil. Os mais de 300 trabalhadores que participaram da Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Lajeado e região decidiram decretar estado de greve. O sindicato recusou 3 propostas. As indústrias de bebidas, doces e padarias ofereceram reajuste de 7% retroativo a maio e 2% a partir de dezembro. A BRF propôs aumento de 8% retroativo a maio, com 1% a partir de setembro. A Minuano apresentou proposta de 8,84% retroativo a maio. Por enquanto, a única empresa que fechou acordo com os funcionários é a Cosuel de Encantado. A proposta aceita foi de 11% de aumento. E agora o esporte. A LAF encerrou segunda-feira a participação na primeira fase da Liga Nacional. A equipe ficou na 6ª colocação e se prepara agora para a segunda fase da competição. Competição nova, novo desafio. 2015 foi ano de estreia para a LAF na Liga Nacional. E conforme já previu o craque Falcão, o time de Lajeado foi a grande surpresa da competição. Parabéns à equipe da LAF, que eu tenho certeza que vai ser a surpresa da competição. A equipe que joga a Liga no primeiro ano. Uma equipe de qualidade técnica, bem treinada, que vai dar bastante trabalho durante a Liga. É claro que a gente, no primeiro momento, ficou um pouco impressionado com o tamanho da Liga Nacional, por ser o primeiro ano, de 20 clubes, 14 classificando, né? Então a gente, claro que pensou em ficar entre os 14, mas em nenhum momento, por mais que a campanha seria boa no primeiro ano, a gente não imaginava, sendo sincero, ficar numa 5ª, 6ª posição, devido aos altos investimentos que os clubes do Brasil aí, tradicionais, com investimento 5, 6 vezes superior ao investimento da LAF. Corinthians, Guarapuava, Concórdia, adversários de qualidade, mas que não tiveram forças para vencer a equipe da LAF. O time terminou a primeira fase na 6ª colocação com 30 pontos. Posição que permite a equipe lajadense jogar a primeira e a última partida diante da torcida. Todas as cobranças que são feitas em cima do clube, vindo da Liga, né? São cobranças para que mantenha-se o nível altíssimo que hoje está a competição, né? Por ser a maior competição de futsal do mundo. Então, só vimos até esse momento pontos positivos, que foi a grande presença de público no ginásio. Um ponto muito positivo que encontramos foi nessas andanças Brasil afora aí, visitando outros estados, ver que a LAF, antes de participar de uma Liga Nacional, já estava estruturada e já havia nela um grande clube. Né? Não estamos atrás hoje em nível de estrutura, em nível administrativo, em nível técnico, não estamos atrás de outros clubes. A segunda fase vai ser disputada por 14 times divididos em 2 grupos. A LAF ficou no grupo A
junto com Orlândia, Jaraguá, Guarapuava, Crona, São Paulo e São José. Jogam todos contra todos e se classificam os 4 primeiros de cada grupo. Os outros adversários estão contratando, né? Nós vamos dar sequência com o plantel que a gente tem. Estamos muito satisfeitos, né, com o plantel que a gente tem, com a nossa comissão técnica. E os 2 grupos acabaram ficando bem equilibrados. É claro que ficou muito bom por a LAF ter classificado em 6º lugar, porque vai poder estrear dentro de casa, né? E o último jogo dessa fase também será no Complexo Univates, né? O encerramento da fase também será em casa, o último jogo. Provavelmente um jogo decisivo pela classificação. E temos certeza que, com o apoio de toda a comunidade, novamente, vamos superar as expectativas, vamos continuar surpreendendo o Brasil e colocar Lajeado e a região do Vale do Taquari no topo da Liga Nacional. Em reunião no dia 2 de julho vão ser definidos os confrontos. A previsão é que a segunda fase comece no dia 13. Agora o foco volta todo ao gauchão. Quinta-feira já temos um grande compromisso lá em Cachoeira, né, um jogo fora de casa. No sábado voltamos a Lajeado jogar contra a Fusca de Cachoeirinha. Agora o nosso foco é gauchão, vamos com tudo. Nunca deixamos o gauchão de lado. Então agora não será diferente. Nosso objetivo é classificar muito bem no gauchão e queremos disputar o título do Campeonato Gaúcho também. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal da Univates. Apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes. E Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.